Alô, você, sejam muito bem-vindos ao seu canal EBD na Veia. Eu sou o pastor Carlos Pereira e hoje vamos dar continuidade ao nosso trimestre sobre a Santíssima Trindade. Meu Deus, hoje o nosso foco é total na primeira pessoa da divindade. Prepare a sua Bíblia e os seus estudos, porque vamos estudar o Deus Pai. Lição de número 2. Deus Pai, primeiro trimestre de 2026. E vamos para a nossa leitura bíblica, ou melhor, o nosso textuário, né? Primeiro é o nosso textuário, essa imagem linda. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Mateus, capítulo de número 11, verso 27. E a gente vai direto, né? Porque o nosso texto áureo nos dá uma mensagem poderosa, porque o conhecimento de Deus não é um troféu para intelectuais, mas uma revelação da graça de Jesus aos que têm o coração humilde. Louvado seja Deus por isso. E vamos, portanto, já para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática nos ensina: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Que maravilha, porque só nessa verdade prática nós temos uma obra conjunta da Trindade para que possamos nos aproximar do coração do Pai. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus, capítulo de número 11, versículos de número 25 a 27, e João, capítulo de número 14, os versos de número 6 ao número 11. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Maravilha a leitura bíblica em classe, revelando a pessoa de Jesus. Vamos então para a nossa palavra-chave, que é Pai, né? Palavra-chave. A palavra hoje é Pai. Meu Deus, esta palavra define toda a natureza relacional e o cuidado de Deus por cada um de nós. Louvado seja Deus por isso, e sabermos que somos cuidados pelo nosso Pai. Agora, a nossa introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas. Glória a Deus por isso. Consubstanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Glória a Deus por isso. Bom, quais são os objetivos da nossa lição? O primeiro ponto é reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai.
o segundo ponto é exatamente entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. Aleluia. E o terceiro ponto é identificar atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. A identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o nosso Deus é o único Deus. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Observe, o próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso, que estás nos céus. Mateus capítulo 6, verso 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Esse é o primeiro ponto, né? Isso aqui é importantíssimo que nós destaquemos que Deus é o nosso Pai, e Ele é o verdadeiro, o único verdadeiro Deus, né? O segundo subtópico que nós temos hoje é: o Pai é a fonte da divindade. Então, nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, verso 26. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. E é importante que nós destaquemos, né, a definição de que Deus é a origem, Deus é a fonte da divindade. Glória a Deus por isso. E aqui, mais uma vez, é muito típico essa imagem quando nós estamos falando sobre a Trindade. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo Santo não é o Filho não é o Pai. Agora, interessante é o que está aí no centro. Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Glória a Deus. E agora, no nosso terceiro tópico, nós temos aqui: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. O Pai proclamou as palavras criadoras. Salmo 33, 9. E o Filho a executou. João capítulo 1, verso 3. O Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador. Conforme o credo de Atanásia, no século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais, né? Isso é, do ponto de vista humano, difícil de se explicar, porque Deus é inexplicável, Deus é grande, Deus é maior do que a minha compreensão. A síntese, né, dos tópicos que estudamos, nosso primeiro tópico é: Deus é o único Deus verdadeiro, eterno e soberano, a fonte da divindade, que age por meio do Filho e do Espírito Santo. E aqui agora nós temos a representação gráfica, como na primeira aula que nós trouxemos essa, vamos dizer assim, essa inovação, tá? Então, nesse primeiro tópico nós temos a identidade de Deus Pai. Aí nós temos o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deus, o Pai, é a fonte da divindade. O Pai é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado. Deus, por excelência, no Novo Testamento, é apresentado como Deus por excelência, sendo identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Glória a Deus por isso. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é o Pai revelado em Cristo. Observe que nesse primeiro tópico nós temos: o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual.
ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Mateus capítulo 11, verso 25. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos. E aí do grego é népios, aqueles que possuem a humildade das crianças, né? Fazendo a referência de Mateus capítulo 18, verso 2 e 4. Então, pega essa palavra aqui porque ela é muito importante. Ninguém chega ao Pai por esforço próprio. O subsídio é claro. Jesus é a exegese exata de Deus. Ele veio para desvelar e nos mostrar quem o Pai realmente é. Aleluia. Glória a Deus. O Pai é Deus. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Aleluia. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. E como é bom receber a revelação do Pai através de Jesus, né? Aquele que chegou a Jesus, que chega a Jesus, ele é evidentemente, e para a glória de Deus, tem a revelação do Pai. O Pai é revelado através de Jesus. E aqui nós precisamos destacar nesse segundo tópico a união entre o Pai e o Filho. Existe uma unidade inseparável entre eles. O Pai habita no Filho e o Filho no Pai. Tudo o que Jesus realizou foi em perfeita harmonia com o propósito e a vontade do Pai. Aleluia, por isso, glória a Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me ver a mim, vê o Pai. João capítulo de número 14, verso 9. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Isso está em Hebreus capítulo 1, verso 3. Glória a Deus por isso. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. E isso aqui é muito significativo, meus amados irmãos. Por quê? Veja bem, Senhor, mostra-nos o Pai, foi o pedido de Filipe. E Jesus deu a resposta definitiva. Quem me ver a mim, vê o Pai. Meu Deus! Não há nada no Pai que não seja manifestado na bondade, na justiça e no amor de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. E a nossa sinopse aí do segundo tópico, o Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. E a nossa representação gráfica aqui do nosso segundo tópico é Deus Pai, a fonte eterna da divindade. Atributos essenciais do Pai, que é ser supremo e eterno, né? Deus imutável, glória a Deus por isso. Ele é o mesmo desde a eternidade, antes mesmo da fundação do mundo. O Pai, origem e fonte, né? Criador de todas as coisas e fonte eterna da divindade. Bom, agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, que é a pessoa de Deus Pai. Aqui é bem interessante, porque quando nós estamos ministrando teologia, né, quando nós estamos falando sobre propriamente a matéria em teologia, nós falamos sobre os atributos incomunicáveis do Pai e os atributos comunicáveis. Então, o que são atributos incomunicáveis do Pai? São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e bem como ao Espírito Santo. E não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Quando a Bíblia diz assim, o Senhor dizendo, a minha glória eu não dou a ninguém. A glória de Deus pertence a Ele.
É uma coisa semelhante aos atributos incomunicáveis do Pai. E quais são esses atributos incomunicáveis? Autoexistência, ele existe por si próprio. Eternidade, ele é eterno, não há ninguém eterno como Deus. Imutabilidade, ele não muda. Onipotência, ele tem todo o poder. Onisciência, ele sabe de tudo. E onipresença, ele está em todos os lugares com o seu poder. Esses atributos, portanto, revelam que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. O ser humano, ele não pode ser autoexistente, ele não tem a eternidade que Deus tem, ele não é imutável como Deus é, ele não é onipotente, o ser humano, nem onisciente, nem onipresente. Então, esses são chamados atributos incomunicáveis do Pai. Aí vem os atributos comunicáveis do Pai, né? Esses atributos comunicáveis é os quais nós podemos assim absorver ou nós podemos aprender. São qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira evidentemente limitada. Porque Deus é ilimitado e nós somos limitados, ok? Bom, então esses atributos comunicáveis refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Dentre esses destacam-se santidade, amor, fidelidade, bondade, que são os chamados os atributos comunicáveis de Deus. Agora, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identidade, mas revelam a sua natureza, obras e virtudes. O nome Elohim, em Gênesis capítulo 1, verso 1, apesar do plural, reafirma o monoteísmo bíblico e alude à pluralidade da Trindade. Gênesis capítulo 1, verso 26. El Shaddai, Gênesis capítulo número 17, verso 1, revela Deus como Todo-Poderoso. Aleluia. Gênesis 28, 3, Gênesis 35, 11. Adonai, o Salmo 8, o verso 1 e o grego Krios, Atos capítulo 2, verso 36, manifestam a sua autoridade como Senhor. Glória a Deus. Isaías capítulo 6, verso 1 e Filipenses capítulo de número 2, verso 11. Os nomes que revelam o Pai, o tetragrama pessoal YHWH, revelado como Eu Sou o que Sou, que está em Êxodo capítulo 3, versos 14 e depois Êxodo 6, 13, que enfatiza o que? A eternidade e a imutabilidade de Deus. Salmo 68, verso 4 e Malaquias capítulo 3, verso 6. Bom, a gente entende também que existem outros nomes, né? Os nomes que representam a autoridade de Deus. E isso aqui é muito significativo, meus amados irmãos. Por quê, pastor Carlos? Porque aqui nós temos algo bem interessante. Os atributos e nomes de Deus, Pai, expressam a sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelando quem ele é e como se revela com a sua criação. Vamos aqui agora para a representação gráfica, né? O que nós chamamos de representação gráfica, portanto, essa representação gráfica é muito significativa, meus amados irmãos. Quem é Deus Pai? Atributos e nomes que revelam a sua natureza. Bom, nesse gráfico, você consegue ver aqui um resumo dos ensinamentos sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade, né? Explorando suas qualidades exclusivas e compartilhadas e os nomes bíblicos que revelam a sua natureza e poder. Então, os atributos de Deus, como nós dissemos nesse terceiro tópico, nós temos os atributos incomunicáveis e temos atributos comunicáveis. Quando você olha aqui para esse quadro, para essa imagem, você consegue ver que os atributos incomunicáveis, eles são qualidades exclusivas da divindade que não podem ser compartilhadas com o ser humano.
Ou seja, coisas que o ser humano não pode ser, que só Deus pode ter esses atributos, que é a autoexistência, a eternidade, a imutabilidade, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Mas quando você olha para o outro lado, atributos comunicáveis, nós temos qualidades que Deus compartilha de forma limitada com as suas criaturas, que é santidade, amor, fidelidade e bondade. E os nomes que revelam o Pai como divindade, né, o Deus Pai, você tem o Elohim, você tem El Shaddai, Adonai e Yahvé, ok? Isso aqui é muito significativo. E a doutrina bíblica da Trindade, a conclusão, chegamos, portanto, é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Aleluia! Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai, que em Cristo nos adotou como filhos. Romanos capítulo 8, verso 5. E aqui nós chegamos, né, à conclusão dessa importante lição. Lembrando a você, meu amado irmão, que você pode estar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Aperte o sininho, tá? E compartilhe. Você compartilhando, você se inscrevendo no canal e compartilhando os vídeos, você está ajudando aqui o canal, tá? Aproveito também para convidar você a conhecer o Chile. E também, aí no fundo, você está vendo, ó, Educação Financeira à Luz da Bíblia. É o meu novo canal, um canal em que eu falo sobre finanças. Eu falo sobre finanças. E eu estou aqui com um livro maravilhoso, Ser Líder é uma Arte, do meu amigo, pastor, presbítero, Edivan Cruz. Esse livro é fantástico. Ser Líder é uma Arte. E eu estou amando a leitura desse livro. E você pode mandar mensagem para mim para adquiri-lo, viu? Muito bom esse livro, muito abençoado. E eu louvo a Deus pela vida do presbítero Edivan, que tem sido uma bênção para a nossa igreja aqui em Camaçari. Ele é recém-chegado do Mato Grosso, salvo engano, Mato Grosso do Sul. E ele é baiano, graças a Deus, está aqui conosco em Camaçari, Bahia, e tem feito um trabalho sensacional na informação e também em questões de liderança. Em conclusão, o verdadeiro conhecimento do Pai vai além da teoria. Ele deve resultar em uma adoração e intimidade profunda. Jesus é o nosso único caminho para o coração do Pai. Pega esta palavra final, que esta lição fortaleça sua fé e que você viva debaixo do cuidado paterno de Deus todos os dias. Deus é o nosso Pai, que em santo amor cria, sustenta e governa tudo, né? Essa foi a definição do escritor Langston, um dos primeiros a escreverem uma teologia sistemática aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de ler esse livro, né? Teologia Sistemática de Langston. Se esta aula te abençoou, deixe o seu like, compartilhe com seus irmãos e comente. Deus é meu Pai. Você pode colocar aí nos comentários esta frase: Deus é meu Pai. Essa interação, meus irmãos, é muito importante para o crescimento do canal e eu preciso da sua ajuda. Alô você, até a próxima aula, porque aqui a EBD é na veia. Um forte abraço do pastor Carlos Pereira e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.